Agora sim, em definitivo, podcast 45 minutos no ar, penúltima edição do Raio X da Série A do Campeonato Brasileiro, temporada 2025. Contamos essa história capítulo por capítulo, cenário por cenário, projeção por projeção, conjectura por conjectura. E agora a gente está diante, Cássio, de uma última rodada em que existe muito a ser decidido, tá? Tirando a disputa pelo título, onde a gente teve o Flamengo campeão, justamente nessa 37ª rodada, ao vencer o Ceará por 1-0, o Palmeiras confirmando a segunda posição, o que deixa o Cruzeiro em terceiro e o Mirassol na quarta posição. Nesse cenário do topo da classificação, a gente está com tudo O definido. Mirassol ainda pode ser terceiro lugar. Ainda tem uma margem, né? Ele está a 3 pontos, igualaria o Cruzeiro no número de vitórias e o saldo é próximo, 3 gols de saldo. Então, agora, tem que ganhar do Flamengo com um time reserva Sim. Então ainda tem essa e o possibilidade. Cruzeiro perdeu Tá? os 2 jogos, inclusive. Isso. Né? A gente ainda tem essa possibilidade de uma variação ali Difícil. entre o Cruzeiro e o Mirassol, mas que para o time do interior de São Paulo, eu acho que vale muito, porque historicamente, imagine ser um terceiro Não pode, assim. lugar do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, o que eu estava querendo construir era que o topo da tabela, os 4 primeiros colocados, já estão 100% definidos, tendo essa possibilidade aí que Cássio alertou, do Mirassol ainda ultrapassar o Cruzeiro na 38ª e última rodada. Daí, Cássio, até a parte de baixo da classificação, a gente ainda tem muita coisa para ser definida. Tá? Claro que das 4 vagas do rebaixamento, 2 já estão sentenciadas, a do Sport há muito tempo, a do Juventude há 2 rodadas já tinha essa sentença. Nessa noite, Cássio, nessa noite de quarta-feira, dia 3 de dezembro, acompanhamos inclusive no React uma rodada em que 8 times entraram em campo com risco de rebaixamento. 8 times. Um bloco de equipes com 45 pontos, que tinha Vasco, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Dessas 3 equipes, o Red Bull venceu, foi a 48 e, obviamente, saiu da luta pelo rebaixamento e entrou na disputa por uma hipotética 8ª colocação que leva de Libertadores. ali, que pode levar a Libertadores dependendo do desfecho da Copa do Brasil. O Red Bull Bragantino vira essa página. O Vasco, apesar da derrota em casa para o Mirassol, e o Atlético Mineiro, apesar da derrota em casa para o Palmeiras, eles congelam em 45, mas não podem mais ser ultrapassados pelo Vitória, tá? O Vasco pelo número de vitórias, o Atlético Mineiro pelo saldo de gols, tá? Que inviabiliza aí uma reação do Vitória. Então, 45 pontos significa que você está salvo para todas as equipes, exceto o Vitória, tá? Sim. Então, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Red Bull Bragantino garantiram sua presença na Série A do ano que vem, essa noite. Daí para baixo, do Ceará para baixo, a luta continua e é o foco desse programa, tá? Se você está assistindo esse conteúdo sem ser ao vivo na quinta-feira, se você é torcedor do Bahia, está esperando aqui os cálculos sobre a vaga de grupo, a vaga para a fase de grupos da Libertadores, a gente não vai abordar nesse programa. Por quê? Porque o Botafogo ainda joga nessa quinta. A 37ª rodada não acabou. Falta o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, tá? E justamente por conta desse jogo, a gente não tem como tratar todos os detalhes. São 3 times disputando 1 ou 2 vagas e não tem como fazer uma análise sem saber quantos pontos o Botafogo vai ter para a rodada final. Detalhe que isso até interfere um pouco aqui também no contexto do Fortaleza, já que o Tricolor encerra sua participação no Brasileiro, tá? Justamente contra o Botafogo no Engenhão. Ou seja, aqui, Cássio, essa madrugada, para quem está assistindo também a versão gravada, o foco está na zona de rebaixamento. 5 times, 3 lugares na Série A de 2026, 2 lugares na Série B de 2026, tá? E quando a gente encerrar essa análise, aí a gente entra na parte histórica, no título do Flamengo, em todos os rankings de taças do futebol brasileiro.
Cássio, vamos então começar pelo personagem principal. Não só o clube que é personagem principal da noite, mas o goleiro Breno, né? Que Veja, assim, aos foi 40, uma atuação espetacular. Ele chorou muito ao final do jogo, porque tem noção do herói que ele foi nessa noite, né, Cássio? assim, aos 44, 45 do segundo tempo, ele defende uma cabeçada, Fred, que eu até disse aqui, é como se o jogo tivesse empatado e ele desempatou. Ele deu 2 pontos ao Fortaleza. Aquele lance ali, o Fortaleza abre 2-0, Corinthians reage ali na metade do segundo tempo, o jogo fica ali meio amarrado, mas querendo ou não, o Corinthians teve sua oportunidade de empatar e Breno, que já tinha feito defesas muito boas no primeiro tempo, no segundo tempo o Fortaleza conseguiu equilibrar mais o jogo contra o Corinthians. No primeiro tempo, acho que, embora o Fortaleza tenha feito 1-0 com o Pochettino, mas o Corinthians assim empilhou chances assim de forma impressionante. Ou bola raspando, o Breno defendendo, mas esse lance específico que eu estou citando do segundo tempo é o que bota o Fortaleza depois de quantas rodadas, Fred? 27? 27 É um rodadas. absurdo. Tipo, é uma defesa que colocou o Fortaleza fora da zona de rebaixamento depois de 27 rodadas, porque era uma bola de gol e o Fortaleza estaria na zona de rebaixamento. Bastava que aquele lance tivesse sido o que parecia óbvio na hora que ele aconteceu, na hora que aquela finalização acontece. Então, a importância daquele lance, ainda que a situação do Fortaleza pela tabela é o único dos times que brigam contra o rebaixamento que jogará fora de casa na última rodada, a gente vai avaliar esse cenário mais para frente. Mas durante a live a gente fez um react, né, para você que está acompanhando essa. Detalhe, isso aqui é ao vivo também, né, que a gente ultimamente estava fazendo os raios-x gravados. Né? Mas esse aqui é ao vivo também. Mas enfim, tivemos uma gravação ao vivo mais cedo. E para quem não acompanhou, ali a gente chegou a comentar que se o Fortaleza tivesse assinado, um torcedor do Fortaleza, há algumas semanas, com Paiva ali, com o final da era Paiva e início da era Palermo ali, se alguém tivesse assinado, o time estava muito... Era o vice-lanterna, não era o Juventude, que agora ele já colocou 9 pontos sobre o Juventude, só que ele estava atrás de Juventude e estava difícil de buscar. Se naquele momento alguém falasse, o Fortaleza, você assina o Fortaleza e para a última rodada contra o Botafogo, um Botafogo vivo no campeonato, mas precisando de uma vitória simples, o Fortaleza precisando de uma vitória simples para escapar, qualquer pessoa assinaria. Porque simplesmente era irreal. Era irreal naquele momento que o Fortaleza chegaria na última rodada olhando só para o Nilton Santos. Poderia, assim, com muito esforço, de repente, pegar ali e tal, difícil. Esse resultado da penúltima rodada colocou o Fortaleza com foco absoluto. E ainda, detalhe, Fred até alertou que vai ter alguém que vai mostrar esses cenários. Já pode até escapar, até com as coisas dando errado, inclusive. Exatamente. Mas se vencer, resolve. E aí é uma escapada. A gente fala muito do Fluminense. A do Fortaleza se aproxima um pouco disso, tá? Sim, totalmente. Segundo a matemática, chegou a bater a 98%. Foi não, Eu acho que chegou a bater 98%. Não. Não tenho certeza não, mas... Acho que era 90 baixo, né? Na 98. Aí bateria... Detalhe, o Fluminense foi 99, né? Isso. Veja só, Cássio, houve um momento no acompanhamento... Acho que era 90 ali. Houve um momento no acompanhamento que a gente faz aqui, rodada a rodada, tá? Puxando os fios, que a campanha do Fortaleza já era pior do que a do Fluminense. Que escapou, As né? distâncias já eram maiores do que a que o Fluminense tinha. Eu não lembro exatamente o máximo que o FMG chegou. Não sei se foi 95, mas chegou a ser muito alto. E como é que isso acontece? Aí, se tiver um torcedor do Remo acordado, torcedor do Remo, eu sei. O cara assim, eu sei. 95, exatamente. O chat tá lembrando. Foi 95%. Pronto. Acho que foi 95 mesmo. Que detalhe, que é um absurdo, é um cabalista. Eu sei como é que se consegue. Porque o Remo, que estava ali já para pegar uma marola, de repente ganha 6 jogos consecutivos. Sim. Numa troca de treinador. Tipo, Guto chega, ganha 6. E no caso do Fortaleza, essa sequência agora de 9 jogos, simplesmente não teria qualquer chance se não tivesse feito o absurdo de somar. Não teria feito o absurdo de somar 19 pontos de 27. 9 jogos, uma sequência. O Fortaleza vem na sequência de 9 partidas com 5 vitórias e 4 empates. 19 pontos de 27. É como o Fred fala, é a melhor pontuação do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 8 rodadas. E nas 9, né? Porque se você voltar um jogo, é vitória também, que é justamente sim, contra o Flamengo, que no fim das contas, a gente de vez em quando acerta, viu?
Aquilo ali foi um ponto central do debate. Aquilo quando ganhou, de vez em quando a gente acerta. Quando o Fortaleza ganhou do Flamengo, porque essa sequência começa ali, só, o time estava muito mal e ganhou aquela partida. Se ganhou do Flamengo, você consegue, você tem futebol para ganhar outras partidas nesse campeonato. Isso. Veja, se Palermo conseguiu estruturar o Fortaleza de uma forma que ele consegue ganhar do Flamengo ali, e não era o Flamengo reserva, naquela situação, esse outro é possível obter outros resultados. E os resultados vieram. A gente chegou a fazer um vídeo aqui, Cássio, você estava viajando, eu e Celso. A gente fez o vídeo que a thumb foi o seguinte, eu não me lembro exatamente o termo, mas a thumb foi o seguinte. O futebol tem, falta matemática. Por isso que na última rodada, quando o Fortaleza vence o Atlético Mineiro, a gente usou thumbs e títulos remetendo aquilo. O futebol vence a matemática, porque sabe quando a gente cravou essa thumb? Quando empatou com o Ceará, levando um gol na última bola, no Clássico, e a torcida do Ceará gritou arerê, o Fortaleza vai cair para a Série B. Naquele momento cabia. Cabia, mas agora, eu sou super conservador quanto a isso. A torcida do Curitiba gritou para do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não caiu, mas não ultrapassou o Curitiba. Isso, veja. Não ficou, né, no caso, né? Não ficou na Série B, subiu. Mas na última rodada, como será agora, havia um risco para o Coritiba, naturalmente, chance para o Atlético. Mínimo, mas havia. De o Atlético terminar na frente do Coritiba e ser campeão da Série B. Então, bem pequeno, mas então havia. Nesse caso, daquele grito do Ceará, daquele arerê, para algumas semanas depois, de repente rolar um X aí, nesse momento já tá 43-43. Assim, é uma maluquice. Então, assim, aí naquele empate, em que a torcida do Fortaleza se sentia rebaixada, em que a gente viu muita gente cravando o rebaixamento do Fortaleza, a gente fez um vídeo, eu fiz um raio-x aqui, e eu fui na contramão. O Celso até se surpreendeu, a gente ponderou que... O Celso falou, pô, fiz um pós-jogo com Minhoca quase que cravou. Eu disse, veja, tem futebol. E a gente tem que respeitar um pouquinho o futebol. Aqui é um raio-x, é um programa de matemática, a gente puxava históricos e já não encontrava nem o Fluminense, mas eu alertava uma coisa. Esse jogo em aberto é sempre algo que interfere e que pode trazer uma nova análise sobre esse Fortaleza, porque você não pode ignorar que tem um jogo a menos. E às vezes um jogo a menos pesa demais, tá? Porque parte significativa da crise do Fortaleza, para mim, foi gerada por esse jogo a menos, por ser um time que passou o campeonato inteiro com 2 jogos, um jogo a menos, 2-1, 2-1. Então, assim, o Fortaleza, para mim, ele viu sua situação agravada por essa condição. E começava a mostrar futebol. Porque a última derrota, Cássio, do Fortaleza foi pro Cruzeiro fora de casa. E não mereceu perder o jogo. Ali, o time já estava jogando bem. Na partida seguinte, vence o Flamengo e depois encaixa toda essa sequência que tem como pior capítulo o empate em casa com o Grêmio, tá? Detalhe, antes da gente avançar para os outros slides. O jogo que tirou o Fortaleza do Z4 foi o que ele jogou pior. Porque o Corinthians foi muito melhor do que o Fortaleza e era um Corinthians desconfigurado, um Corinthians com mais reservas do que titulares. O Corinthians foi dono absoluto do volume ofensivo. Eu não vou dizer que dono absoluto do jogo, porque o Fortaleza fez 1-0, jogou pelo contra-ataque e conseguiu encaixar só no segundo tempo. A gente foi até alertando para quem viu ao vivo com a gente. Mas não foi assim, apesar do gol do Herrera, não foi algo tão letal como em Exatamente. Começou com... No segundo tempo começou a responder esse contra-ataque, mas depois do gol de novo recuou demais, sofreu 2-1. E aí, como a gente já contou a história, esse cidadão aqui, além de tudo que fez nos 90 minutos, para além dos 90, ele fez, para além dos 90, ele fez um verdadeiro milagre. Então, Cássio, essa nossa introdução, esse até o fim que o próprio Fortaleza usou, resistir até o fim, lutar até o fim, acreditar até o fim, só é possível. Não foi a matemática que projetou isso. Foi o futebol. Tá? Isso aqui é uma vitória do futebol. Isso aqui é uma vitória de Palermo, que optou pelo caminho que para mim é o mais difícil. Reconstruir um time para fazer esse time jogar. Isso para mim é muito difícil.
Palermo conseguiu, tem todos os méritos, aconteça o que acontecer na última rodada, tá? O Fortaleza tá fora do Z4, mas O pensamento fora da caixinha, assim, a César o que é de César. O pensamento fora da caixinha do Fortaleza errou na primeira tentativa. Assim, a primeira tentativa, na verdade, foi com o Vojvoda, mas já foi lá há 4 anos, né? Mas assim, né? Eu tô me referindo a 2025. Foi num tiro ali com o Renato Paiva de grife, uma suposta grife, né? Melhor dizendo, uma suposta isso. grife. Suposta, porque não tem grife alguma. Ganhou o jogo. Pegou no embalo ali do Mundial e pronto. Da vitória do Botafogo sobre o Paris Mas a própria Saint-Germain. contratação do Botafogo já tinha sido assim muito fora da realidade. Mas aí tem que aceitar que naquele momento o Fortaleza poderia ter ido pelo protocolo Jair Ventura, assim. O protocolo do Fortaleza, que é esse protocolo mais fora da caixa, independentemente do resultado do domingo. Assim como o protocolo Jair Ventura funcionou igualmente pro Vitória. Independente. Vale para os dois nesse momento. Vale para os dois. Por exemplo, o Fortaleza está fora da zona de rebaixamento. Mas se na última rodada cair, o Palermo foi um acerto. Um detalhe, um acerto enorme. Não é nem um acerto, eu diria um acerto enorme. E é assim como tem na 45, da quantidade de pontos, de triplicar o percentual que está, sobretudo de Carille, que não era tão difícil. Mas se o Vitória não conseguir sair da zona de rebaixamento, se sair, pelo amor de Deus. Aí, não, quem escapar dos dois. Aí não tem debate. Isso. A gente está falando aqui se cair. Se Palermo saiu nessa penúltima rodada, mas se voltar na 38ª. Trabalho espetacular de Palermo. E o de Jair Ventura, depois de entrar na penúltima rodada, passou as 3 rodadas, entrou na penúltima rodada. Se lá permanecer na 38ª, o tiro também foi certo. Perfeito. Porque o erro seria com Carille, seria os 2 jogos com o Rodrigo Chagas, assim, o que Jair Ventura tinha para extrair desse Vitória, ele está tentando. Então, assim, no fim das contas, as trocas de Fortaleza e Vitória foram muito acertadas e isso independe da permanência. Perfeito, Cássio. Vamos passar então, tá, por alguns slides agora para começar a detalhar essa recuperação espetacular do Fortaleza, tá? E daqui a pouco chegar na tela principal, que a gente sempre trata como tela principal, que é a classificação, o saldo, né, e tudo mais. Estão dizendo que o microfone está baixo. Mas nas lives é sempre assim. Acontece uma varia. Tem uma variação em relação a quem está assistindo. Então, a gente já está aqui muito no máximo e, além disso, a gente teria um chiado muito grande. Então, se você está considerando que a live está baixa, ela não chega da mesma forma para todo mundo e não sabemos explicar por quê. Tá? A gente já fez testes aqui. Na televisão pega bem, no celular de um pega baixo. Aí a gente pede realmente se você está achando baixo para dar um ajuste aí no volume, porque para além disso já teria um chiado maior e perderia a qualidade do áudio. Então a gente segue nesse volume, tá? Mas podem ir ajustando, porque é até difícil para a gente medir, porque não é uma regra, não é um padrão, tá? Varia de aparelho para aparelho, tá? Então a gente traz aqui agora, Cássio, justamente essa longa viagem do Fortaleza ao Z4. Largou na ponta. Da primeira posição, o Fortaleza desaba até a 17ª, na 7ª rodada. Com o Vojvoda aí, né? Com o Vojvoda, reage mais uma vez, tá? O Mundial de Clubes ele vem a partir daqui, que é justamente quando Renato Paiva assume o Fortaleza, e aí o Fortaleza já mergulha de vez, acho que já estava no Z4, mas em 17º, mergulha de vez e atravessa o campeonato inteiro daí para frente na zona de rebaixamento, tá? O campeonato inteiro. Importante, esse gráfico aqui, ele inclusive já é corrigido com o jogo atrasado. Então você vê que mesmo com o jogo atrasado, o Fortaleza de fato ele passa o campeonato todo, cara. O campeonato todo na zona de rebaixamento. E agora, na 37ª rodada, após vencer o Corinthians, está com gol de Pochettino, que faz 2 gols consecutivos, né, em 2 jogos. Mas é só curiosidade. Se você tiver, parabéns. Se você não tiver, a gente fica para a próxima. Qual é a quantidade de rodadas seguidas que um time ficou assim, e para sair? Porque não tenho na mão. Veja, essa é óbvio que essa é uma das maiores, assim. Sim. De passar uma quantidade. Posso ver o Fluminense de... Veja, ficar 27 rodadas e conseguir sair da zona de rebaixamento, assim, não é... Posso ver o Fluminense de
2009. 2009, né? Posso ver aqui o Fluminense 2009, tá? Não vou conseguir jogar para a tela, mas posso ver o Só Fluminense como aqui de informação. 2009. É... é muito parecido, Cássio. O Fluminense 2009, ele entra na 10ª rodada, tá? Mas o Fortaleza não tá aí, Não né? tava. Ele, não, desculpa, na 10ª rodada o Fortaleza não tava. Ele entra, já cai para 18º e sai na 37ª. Então, por uma rodada, né? Por uma rodada, o Fluminense entrou antes e sai na 17ª, vai para a 15ª posição e fecha o campeonato em Bom, 16º. o exemplo, assim como o Sport se juntou ali a Chapecoense, a América da Tal como exemplo negativo, o Fortaleza, a partir de agora, tomara que as pessoas tratem, se ele permanecer, tomara que as pessoas tratem do mesmo jeito, se permanecer, tá? Assim, porque é basicamente uma recuperação daquele, é uma recuperação daquele porte. Sem dúvida. Vou colocar aqui, não, mas muito diferente. Eu tinha colocado o Ceará de 2018, mas Ali é a largada que é muito ruim, né? mas depois ele já sai na 28ª e não volta mais, tá? Então é isso, Cássio. Basicamente, o Fortaleza, ele repete o que era impossível, porque a gente sempre considerou que o Fluminense de 2009 era um capítulo único da história, tá? Então, o Fortaleza repete e consegue essa fantástica arrancada. A gente vai ver outro quadro, tá? Que mostra um pouco disso, Cássio, que é justamente essa caçada do Fortaleza ao Ceará, tá? Que já teve 11 pontos de diferença. 11 pontos de diferença. E não foi 11 pontos de diferença há muito tempo atrás, não. Foi aqui, ó. Entre a 27ª, tá? 20ª. Perto da 30ª rodada ali, 28ª, 29ª, 30ª rodada. Não foi da 26ª e 27ª. Não, Foram 11 pontos. 7ª e 8ª. 7ª e 8ª, né? 27ª e 28ª rodadas. 11 pontos de diferença. E aí, Cássio, na última rodada, chega a 43. Eu vou te fazer uma pergunta direta aqui. Se o Fortaleza ultrapassar o Ceará na última rodada e essa ultrapassagem significar o rebaixamento do Ceará, é o maior capítulo da história da rivalidade dos dois clubes? Para mim tá? Eu já respondo que sim. Se isso acontecer, para mim, é a maior vitória, a maior conquista do Fortaleza em relação ao Ceará de forma direta, tá? De forma indireta, é o Fortaleza ter feito o que fez nos últimos anos, ter jogado Libertadores. De forma direta, eu nunca, não é nenhum clássico, nem nenhuma decisão do Campeonato Cearense é maior do que isso. Veja, não tem, é difícil mensurar isso, porque o pentacampeonato a bronca se tivesse sido Hexa, teve a chance de ser Hexa, né? Aí o Ceará foi lá e evitou Hexa. Mas, querendo ou não, o pentacampeonato do Ceará de 1919, o Fortaleza vai e iguala 100 anos depois, assim. Eu acho que tem um peso, assim, ter igualado em um pentacampeonato que, no fim das contas, assim, no tempo atual, todo mundo assistindo aos jogos, passando na televisão, enfim. Mas essa recuperação... Porque para acontecer, o Ceará tem que cair nessa lógica. Sim. Se os dois escaparem, mesmo com ultrapassagem... Não, se os dois escaparem, o arerê do Ceará vira uma Veja, piada. se os dois escaparem, é uma humilhação histórica para o Ceará, mas talvez não seja o maior capítulo da história da rivalidade. Veja, não seria uma humilhação... Seria humilhação... Veja, se o Ceará não caiu e o Fortaleza não caiu... Mas o Fortaleza ficou na frente do Ceará, tirou os 11 pontos. Tá? Ah, Ceará empata e o Fortaleza vence. Tá. Se você falou isso, desculpa, passou batido. Então assim, na verdade, o Fortaleza não cai, mas o Fortaleza ficou na frente. Sim. Sim, não, veja, aí é humilhante. Eu pensei só, eu tava respondendo como se fosse assim. Do jeito que tá a tabela agora. Sim, os dois empatam, faz 44, fica os dois. Aí não, é o Ceará... Vamos por etapa, então. Sim. Vamos por etapa, só para... Perfeito. Do jeito que tá agora, permanece, certo? Certo. O Ceará na frente do Fortaleza, detalhe, com a vaga na Sul-Americana. Não tá na vaga da Sul-Americana, tá o Santos agora, que é o 14º, não tá na Sula. Ou seja, os dois jogariam a Copa do Nordeste ano que vem. Bem favoritos, naturalmente. Se terminar desse jeito, eu acho que fica uma frustração grande no Ceará, porque ele tinha naquele...
embora ele tenha reagido no Clássico Rei, mas o Ceará vem ganhando muito do Fortaleza e de repente na hora que era para fazer o que vem fazendo há tempos, aí não faz, deu um ponto, acabou Fortaleza pontuando. E o arerê cantado pela torcida do Ceará, naturalmente viraria uma piada, porque significa que o torcedor cantou uma coisa que não aconteceu, né? Sim, Detalhe, como é do Atlético Paranaense, junto com o Coritiba. exatamente. A turma do Atlético Paranaense, tu cantou lá que eu nem ia subir e o time foi lá e subiu. Segundo ponto, que é o que você falou. Se os dois não caem, mas o Fortaleza ficou na frente do Ceará. Já para mim, já tá na categoria, já passa a ser humilhação. Porque, além dos 11 pontos, o que significa que 11 pontos são, para você passar, você precisa de 4 rodadas perfeitas, que é o que vai acontecer com o Fortaleza com os últimos 4 jogos. O negócio é que o Ceará não perdeu os 4 jogos. Para você passar, basicamente, tem um ganhar 4 e outro perder 4. Então, isso já teria uma humilhação, porque, ainda é detalhe, esses 11 pontos, eles acontecem, como o Fred falou, aqui já na reta final, pô. Tá na 28ª rodada. Faltando 10 rodadas para terminar o campeonato. Você tem 11 pontos de vantagem. Isso sendo uma rivalidade local. E você fica atrás, então eu concordo, seria muito puxado. E o terceiro cenário, que é o X absoluto, né? Sim. Aí o Fortaleza escapa e dá tudo errado pro Ceará. Aí, meu irmão... Que eu considero Não, aí veja... o maior capítulo da história da rivalidade. Esse terceiro Esse cenário. terceiro cenário. O segundo, não. O segundo é uma fotografia de um ano. O segundo é chato pra É caralho. uma fotografia de um ano, é um vexame histórico, mas é uma fotografia de um ano. Mas esse... Se for rebaixado, é uma tatuagem. Aí, meu irmão, aí fica... É uma tatuagem histórica, é uma ferida que não fecha. Se o Fortaleza ficar nessa Série E A... o torcedor do Ceará pode... Primeiro, porque veja só, Cássio, são dois sentimentos de impotência. Veja, se tiver algum torcedor do Ceará chateado, mas nesse momento eu acho que ele sabe que existe o risco nesse Veja, momento, né? se tiver, a gente não pode fazer nada. E outra, e se não souber, tá vendo errado, assim. Se tiver, a gente não pode fazer nada. Veja só, se o torcedor do Ceará estiver ouvindo isso E acha que não e existe está o risco... chateado com a gente, ou que não é o maior capítulo da rivalidade, nesse momento a gente não pode fazer nada por você. Tá? Nada. Porque é uma realidade que se impõe. Veja só, são dois sentimentos de impotência muito grande que o torcedor do Ceará vai ter. O primeiro, você cai para a segunda divisão, passa o primeiro ano da segunda divisão, nem briga pelo acesso, vai para o segundo ano da segunda divisão, consegue uma arrancada impressionante na reta final, sobe de divisão e faz uma Série A completamente acima da margem de erro. Estável, acho que 70% do campeonato. Ou 80, ou 90. Detalhe, a gente falou algumas vezes aqui que o Ceará era assim, ó. Era um time da marola da Série A. Ele, quando flertava para brigar 4 pontos era o piso. Pra cima e pra baixo. Quando ele flertava para brigar pela Libertadores, farrapava. Mas ao mesmo tempo, quando flertava para entrar na briga contra da zona de rebaixamento, ele vencia e reagia. Aí ele deixou de fazer esse papel justamente nessa reta final da Série A. Exatamente, Cássio. Então, o primeiro sentimento de impotência é esse. É o do Ceará olhando para o próprio Ceará. Veja, eu passei 2 anos na segunda divisão, subi, fiz um campeonato muito acima do que era esperado antes. Tudo perfeito, tudo rendendo. Quando eu ficava 4 pontos, eu respondia, ia para 7, ia para 9. A gente chegou a colocar esses gráficos aqui, ia para 9 pontos, tá? E aí termina na última rodada, entrando no Z4, na última rodada. Na última. Deixa eu até abrir aqui, Cássio, para ver se o Ceará chegou a ficar alguma. Eu acho que nenhuma, tá? Se o Ceará chegou a ficar alguma rodada no Z4. Nenhuma. A pior colocação do Ceará é essa, 15º. Aí, meu irmão. A pior posição do Ceará no campeonato é a posição atual. 15º colocado. Meu irmão, tá? veja, pegar o Z4, uma rodada ser a última. O Ceará passou, inclusive, 4 rodadas no top 5, tá? No começo do campeonato. E esse é o primeiro sentimento de impotência. Qual é o segundo sentimento de impotência? O seu rival. Tipo, Porque a fase de ouro não passa. Você veja só, o seu rival já bateu o recorde de permanência do Nordeste na Série A. Já bateu esse recorde. Esse ano, tudo deu errado de uma escala que sempre que acontece isso com qualquer clube, ele é rebaixado. O seu rival passou 27 rodadas na zona de rebaixamento. Chegou a estar 11 pontos atrás de você. E esse rival vai permanecer na Série A. Sim. Você vai olhar e vai dizer assim,
Esses caras não caem nunca. É. Esses caras não caem. Eu agora sou um clube, o Ceará agora é um clube que sobe e desce, enquanto o meu rival não cai mais nunca. Porque assim, Passando, veja, não caiu em 22. acontecendo esse cenário, lembrando, obviamente a gente tá num terceiro cenário, que é o cenário mais drástico. Esse cenário seria muito cruel para o torcedor do Ceará. E para o torcedor do Fortaleza, assim, meu irmão, era para também, assim... Fica até difícil debater. Quando começar a discussão, meu irmão, cara, não. Veja só. Veja só. Eu até vou repetir ao que eu falei numa live recente, Cássio. Se tem alguém com lugar de fala para falar de sentir na própria pele, esse ano é o torcedor do Sport, né? Que viveu uma tragédia na Série A. Viveu a maior humilhação da história do clube. Eu posso dizer de coração aberto que eu não queria estar na pele do torcedor do Ceará no próximo domingo, 18 horas, se o Ceará for rebaixado e Fortaleza não. Tá? Eu não queria estar na pele. Porque assim, na questão da rivalidade local, é algo assim que eu não consigo imaginar. É o que eu falei, veja só, eu estou cravando aqui anos, décadas de história, como se o X acontecer com o Fortaleza permanecendo e o Ceará sendo rebaixado, é o maior capítulo. Se acontecer com os dois sendo rebaixados ou os dois ficando, Aí vai ficar as consequências, é o que eu digo, viram a fotografia de uma única E temporada. todo mundo se reúne no Natal, aí tá tranquilo. Viram uma fotografia de uma única temporada, uma grela, uma provocação, uma tuitada ali do Fortaleza, um post, mas ano que vem tá todo mundo, se for na Série A, tá todo mundo estável, todo mundo com recursos, todo mundo vendo o clube crescer, o futebol do estado crescer. Se for para a Série B, é muito mais amargo esse cenário, mas também é pelo menos, né, com os dois no mesmo quadro. Tá? E é isso, assim. Não tem como aliviar, nem como ser diferente do que a gente está tratando aqui. Tá? Cássio, a gente segue agora para um outro clube que está diretamente associado a essa recuperação do Fortaleza. Porque enquanto o Fortaleza se recuperou no campeonato, a gente ficava procurando o alvo, né? Que poderia ter sido o Santos, o Red Bull Bragantino, até o momento que a gente começou a identificar que o Inter poderia ser o alvo, e o Inter desaba, Cássio, assim, de maneira impressionante. Por uma única fotografia na 12ª rodada, quando ele foi 17º, a gente não está dizendo aqui que o Inter pela primeira vez entrou no Z4. É a segunda vez. Mas, pô, Cássio, o que o Inter fez nas últimas rodadas, a implosão completa, tentou Ramon, não conseguiu com o Ramon, demitiu o Ramon, foi para um desespero poucas vezes visto, trouxe Abel Braga para 2 jogos, e aí lembra o rebaixamento do Inter, o anterior, que ficou trocando treinador, Terminou com 2 de Lisca. trouxe Celso Roth, trouxe Lisca. Celso Roth eu não lembro se trouxe, não, acho que trouxe. Não lembro, mas foi Lisca para os jogos finais. 6, 7 jogos, 5, 6 jogos com Lisca. No mesmo desespero que trouxe Abel agora, não funcionou com Lisca. E no primeiro jogo com Abel, leva outra pancada, porque o Inter... E é o contrário, né? Assim, O Inter afunda, Cássio, em pontuação e ainda resolveu afundar em gols. Por isso que eu disse que está diretamente ligado ao Fortaleza, a gente explica daqui a pouco. Mas o Inter, Cássio, 5-1 e 3-0, afundou no Z4. Tá? Hoje é um time com altíssima chance de rebaixamento. E com saldo era... Nesse momento, de exceção assim, do Vitória, assim, com saldo sendo determinante, o clube conseguiu queimar em 2 rodadas. Não é que o saldo do Inter tá... Ele venceria os outros no saldo. Ele simplesmente ele tava com -7, ele só perderia pro Ceará. E olhe lá, porque se o Ceará de repente leva uma porrada aqui também, poderia até resolver isso. Então o Inter simplesmente queimou o diferencial que ele poderia ter, obviamente, além dos pontos. Deixa eu só agora deixar só um registro aqui, que eu achei muito interessante no comentário do chat de Reinaldo Lira, Fred. O cara falou assim, o cara pegou tudo que a gente falou do bloco anterior de Ceará e Fortaleza e disse assim, agora imagina se fosse aquela época do Brasileirão, que a última rodada era o Clássico. Puta aqui. Lembra que meu irmão... Aí era loucura. Aí, meu Deus do céu. Isso aí... Aí era loucura. Aí era loucura máxima, porque seria um confronto direto numa escala muito grande. Sobre o Internacional,
começou a levar gol. A gente vai falar algumas coisas que a gente falou na live anterior, porque foram 4 horas. Fred trouxe uma frase que fez um comentário que eu achei muito interessante. O Inter, no jogo contra o São Paulo, o Inter começou a levar gol que o Sport leva. Isso. E nesse campeonato a gente trata o Sport como assim? Como a base do que não fazer. A facilidade, a falta... Veja, o primeiro gol do São Paulo... Aquele foi o primeiro gol, aquele lance? Não, o primeiro gol é a falha. Não, é a falha. Aquele é o terceiro gol. A gente, assim, ó, absolutamente ninguém deu um bote da jogada pelo lado esquerdo, até a bola entrar na área, até a finalização, assim. Não, o terceiro gol do São Paulo é o que eu falei. O primeiro uma falha muito grave ali, e o terceiro uma passividade, assim, ó, se botar a camisa amarela aí, eu conheço esse time. Não, veja só. É gol que só o Sport leva, não é que o Sport leva, é que nesse momento do campeonato, nem o Juventude contra o Santos levava gol desse jeito, que é o gol sem nenhum combate, nenhuma tentativa de impedir. E eu até vi um comentário aqui no chat agora, Cássio, que o Inter não demonstra força sequer para vencer o Bragantino. O seu Flow que manda isso, né? O Inter hoje não demonstra força. Eu não sei se nessa última rodada o Inter vence o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, né? E o Bragantino que... Veja, vai ser... A última rodada tem um cenário muito curioso. A briga não é pela Libertadores, como já foi dito aqui. A briga pela 8ª colocação, que deixa um vislumbre de Libertadores, que seria... Vira G8 brasileiro se a Copa do Brasil for vencida depois por Fluminense ou Cruzeiro. Sim. Vasco tá abaixo e o Corinthians tá abaixo. Mas se der Cruzeiro ou Fluminense, cada um tá de um lado, o Cruzeiro pega o Corinthians e o Fluminense pega o Vasco, se um desses times conquistar a Copa do Brasil, vira G8. Então a 8ª vaga, ela tem ali a sua possibilidade. E 2 times vão chegar na briga nessa última rodada, que são São Paulo e Bragantino, com apenas uma conta tira o São Paulo dessa 8ª colocação. É o Vitória ganhar do São Paulo e o Bragantino venceu o Internacional. Se a relação disso para o Z4, ou seja, ao mesmo tempo que 2 jogos tão interligados assim vão estar mexendo com a zona de rebaixamento, mas possibilitando a Libertadores, dependendo de onde tiverem as mesas redondas, Fred, cada um vai estar olhando sobre uma ótica essa disputa. Totalmente. A nossa, naturalmente, vai ser a da zona de rebaixamento. E o Internacional pegando esse Bragantino, que tem esse interesse de ir para a Libertadores com a chance não desprezível, tá? Veja, o jogo no Barradão, a chance do São Paulo perder, embora o São Paulo tenha vencido esse jogo com o Inter, mas o São Paulo vinha muito mal. Talvez essa boa vitória do São Paulo talvez mostre o quanto o Inter tá mal, mais do que o São Paulo se recuperando. Então a chance do Vitória com o Barradão, eu acho que vou antecipar o público aqui. A possibilidade, se bem que vai ter torcida visitante, né? Mas eu acho que vai dar 30.793 torcedores no Barradão. Que é a capacidade máxima. É a capacidade máxima. A chance do Vitória fazer 1-0 lá e deixar o Bragantino, opa, aqui no Beira-Rio, que não vai botar 50 mil no Beira-Rio? É um debate que eu sinceramente tenho dúvida. O Beira-Rio, que a temporada inteira na primeira divisão foi com públicos baixos. Cássio, veja, eu não tenho a menor dúvida que o Vitória vai superlotar o Barradão, tá? Porque o Vitória tá nesse espírito de uma batalha após a outra desde a Série A do ano passado. Não é nem desde o começo dessa Série A. O Vitória adotou esse espírito de o que vale a permanência, todo jogo é uma guerra, aqui no Barradão a gente resolve. O Vitória adotou isso e lida bem com isso. Os últimos jogos que venceu no Barradão foi dessa forma, na camisa, na pressão, no venturismo, sabe? Faz um gol, trava a partida e ele vai adotar a mesma estratégia contra o São Paulo. Então não tenho dúvida do Barradão lotado. E durante a nossa live eu perguntei isso. Cássio, você acha que a gente tem Beira-Rio lotado na última rodada? E eu, pela forma com que o Inter definhou... Tem 2 dias para mobilizar, né? Pela forma... Porque assim, Cássio, não é só mobilizar. Se o Inter estivesse na 16ª posição, a posição do Fortaleza, eu acho que era Beira-Rio lotado. Se o Inter tivesse em 16º, é assim, ó, é o seguinte, nosso campeonato foi um desastre, mas agora a gente tá aqui, precisa vencer o Red Bull Bragantino
para permanecer. Mas não é isso. Ele precisa vencer o Red Bull Bragantino e precisa de mais 2 resultados. Tá? 2 resultados. A gente vai fazer todas essas contas no próximo slide, tá? Mas a gente está aqui numa questão sobre o Inter, na questão de análise de futebol, análise de momento, de clima. E aí eu pergunto o seguinte, Cássio. Eu já disse isso várias vezes enquanto torcedor. Não tem nada pior do que ir ao estádio na condição que o torcedor do Inter vai ter que ir. Porque ele vai ter que torcer para o time dentro de campo e ficar aqui, ó, com o aplicativo nas mãos o tempo inteiro, tremendo assim, ó. Tremendo. Teve hoje um ângulo ótimo na transmissão do jogo de Fortaleza que filmou justamente um torcedor olhando a classificação, né? Só que isso é na penúltima rodada, na última isso é um inferno. Isso é um inferno, é terrível para um jogo como esse. Eu digo, eu já fui 3 vezes, Cássio, para jogos assim. Eu sempre contava a minha história, eu fui 2 vezes, mas eu acabei indo ano passado. Eu fui 3 vezes para jogos nesse cenário. 2 para não ser rebaixado e 1 para subir. E é a pior sensação do mundo. Tá? É a pior sensação do mundo. E eu diria que nesses 3 jogos que eu fui, eu vivi as 3 possibilidades. No primeiro, não aconteceu sequer o resultado dentro de campo. Foi um ano em que o Sport foi para os aflitos e acabou sendo rebaixado, 2011. 2012. O outro foi 2018. O Sport vence o Santos na última rodada. Mas a Chapecoense precisava de um resultado em 3, 4, 5 resultados e acabou não tem nenhum desses resultados. O Ceará precisava ganhar do Santos, não vence, empata, do Vasco, não vence, empata. A Chape ganha de São Paulo, com gol impedido, não tinha VAR na época. Né? Nenhum resultado acontece e o Sport é rebaixado. E ano passado, o Sport precisava vencer o Santos para subir, tá o Santos de novo nessa. E precisava de um resultado em 3. Acontecem 2 dos 3, né? Acontecem 2 e o Sport, inclusive, termina em terceiro o campeonato. Mas é a pior coisa do mundo, pô. É a pior coisa. Quando dá tudo certo, é excelente, mas o nervosismo, ele é muito brutal, tá? E nesse caso do... Tá vendo aqui. O Inter já perdeu o Santos no saldo. Ele... Perdeu, né? Perdeu o Santos. Sim. Perdeu o Santos no saldo. A gente vai trazer na próxima... Não, mas só pra dizer assim, porque você falou 2 resultados, porque na verdade ele tem 3 opções, porque poderia ser do jeito que você falou agora. Poderia ter mais jogos, ó, tem 5 jogos e... Aí seriam todos os jogos do campeonato, basicamente. Mas assim, tem 5 jogos e precisa de 2, mas é 2 de 3. Assim, 2 de 3. A margem 2 de 3. é muito pequena. 2 de 3. Na verdade, veja só, é 2 de 3, 2 de 3. O Santos não dá, é 10 gols de saldo. 2 de 3. Não tem mais o que fazer, não. Assim... Entrou num buraquinho, meu irmão. Aí... Entrou. Veja só. Para o nosso programa, tá? Para o 45 minutos, a gente abriu com Fortaleza. Foi a nossa abertura. Para o nosso programa, o tema é o Fortaleza. Para qualquer outra mesa redonda, depois de 4 horas e 28 minutos sobre o Flamengo, os 3 minutos que restam tem que ser sobre o Inter. A pauta que resta... E a festa maravilhosa que a torcida do Fortaleza fez no Castelão. Claro. Isso. Aí o Fortaleza é só esse comentário, tá? Mas o Inter é a pauta principal, tá? Na nossa ótica, a gente traz pro Fortaleza. Porque, pô, veja só, 27 rodadas, ele deixa o Z4 é impressionante. Mas o Inter é um time, Cássio, que na nossa tier list, e não foi uma criação nossa, a gente veio no embalo com todo mundo e a gente assistia esse time jogar na Libertadores. Na nossa tier list, a gente criou escalas, né, de equipes. Eu lembro que naquele plano da salvação do Sport existiam várias escalas de time. E o Inter estava junto com Flamengo e Palmeiras, Cássio. Ele foi apontado como a 3ª força do campeonato. Olha onde esse time tá. Errei, foi moleque. É assim que fala. Olha onde esse time tá, Cássio. E aí eu vou ter que trazer um superchat do nosso amigo, eterno defensor de Anderson Moreira, Ian Gabriel, tá? Márcio, pode trazer para a tela o superchat de Ian, que ele agora é defensor também de Pepa, né? Então ele diz o seguinte, Cássio. Sobre o Inter, é um time que tinha um bom treinador no começo do Brasileiro e jogava bem. Por resultadismo e pressão externa, resolveu trocar um bom treinador por um ruim. Definhou.
Lembra alguém? Alguém perto da Madalena? Ele faz essa referência a Pepa, só que eu quero discordar de um ponto de Ian Gabriel. E aí, ninguém pode me chamar de oportunista porque eu já externei isso há anos. Inclusive, eu sempre externei que é um cara que eu não queria que treinasse o esporte pela grife que tem, pelo valor que tem, e eu não acho que é um grande treinador, que é Roger Machado. E ele está se referindo aqui a Roger, que é o treinador que conduziu o Inter na Hoje o Libertadores. treinador de R$ 800 mil. Exatamente, pediu R$ 800 mil para assumir o Curitiba, tá? E eu acho que é um treinador que não vale esse preço. Nem acho ele um treinador horroroso, mas ele, para mim, habita uma prateleira financeira, salarial, que eu não enxergo ele nesse nível. Mas o Inter de Roger, lá no começo do ano do Brasileiro, realmente jogava bem. Agora, o Inter de Roger, nesse mesmo Brasileiro, tá aqui, né, Claro nessa que tá. escala de alternância. Agora, Tá. de fato, foi muito pior depois de Roger. Isso aí eu tenho que concordar. O desespero que o Inter entrou foi pior. Isso aí é um fato, né, Cássio? Mas a mensagem é o comparativo com o Pepa, né? Assim, acho que, é, irmão, viúva desse time do esporte, não dá pra ser viúva de nada pra mim, velho. Assim, obviamente existem as escalas dos 4 trabalhos, mas esse time do esporte não dá pra ter viúva não, meu irmão. Assim, o Internacional tem, com toda essa corrosão ainda, é diferente. A escolha do Internacional por Ramon é brincadeira que ele falha de cobertura, né? É. Que o Internacional acabou demitido quando ele entrou na zona de rebaixamento. Tem que ter esperado para tirar, né? Assim, faltou esse ponto. A investida em Abelão é o treinador campeão do mundo pelo Internacional 2006. Então vai ser sempre um nome de segurança dentro do clube, de, de ter uma moral dentro do trabalho do Inter, mas é um treinador que estava aposentado. Estava aposentado, o Inter simplesmente solicitou para esses E jogos. disse que continua aposentado, né? Que depois desses 2 que é jogos só, volta à que é só aposentadoria. para isso. E mesmo com toda essa mística do que o Abel pode representar Futebol para a é realmente Internacional. uma droga, né? Vicia, porque assim, o cara tava aposentado. Mas aí o Inter, foi ele que Então, o Inter que vai lá e chama o eu cara. sei, mas o cara pode negar não, né? É o que eu tô dizendo, o demôniozinho Então, aparece mas aqui, se então, abraça com o mas demônio é e que tá, volta. talvez ele não, veja, acho que O cara Abel, tava em paz, Cássio. mas eu acho que Abel, você acabou de falar, ele não pode negar não. Talvez assim, ele não consiga nem pro Inter nem pro Fluminense. Eu acho que talvez tenha um pouco disso. Alguns treinadores podem ter esse perfil. O Daniel Paulista mesmo não veio pro esporte. Mas Daniel Paulista é um jovem, Cássio. Não, mas veja, mas ele não negou. E veio numa barca da porra. Nesse caso de Abel Braga, o cara pegou, como já fala, bucha de canhão, né? Assim, pegou um time assim, meu irmão. Ó, o jogo contra o São Paulo, a gente tentou assistir todas as partidas do jeito que foi possível aqui na live. Parecia pré-temporada, jogo ruim de Não, foi pré-temporada. horroroso. Foi assim. Por isso que eu tô dizendo, assim, A transformação daquilo para domingo tem que ser muito grande para, porque veja, o empate só para pontuar. O empate já rebaixa o Internacional. rebaixa o Tá? Inter. O Inter, Tá? veja, o Inter na hora que começar o jogo, de vez em quando a gente até fala, quando começou o jogo do Santos, o Santos já saiu. O empate não vai levar o Inter para lugar nenhum. O Inter vai precisar ganhar, além das contas, naturalmente, mas o Inter vai precisar ganhar do Bragantino. E esse Bragantino atual, o Bragantino já teve algumas faces nesse Campeonato Brasileiro, mas a face atual do Bragantino, não sei se é uma presa fácil não, tá? E a gente também vai analisar, a partir do próximo quadro, que esse rombo que o Inter criou para ele, além das derrotas, os 7 gols negativos de saldo nas 2 últimas rodadas, podem ter levado o Inter a um cenário em que ele vai precisar fazer uma vitória com gols, no plural, com diferença de gols, sobre o Red Bull Bragantino. Tá? Então, agora, Cássio, a gente vai trazer essa tela, que é a tela mais importante, tá, da noite. Uma tela que a gente traz a classificação do campeonato, tá? O número de vitórias e o saldo de cada time. Tem que fazer uma rápida correção aqui nesse saldo. Peço que você que está, Cássio, aí com a tela. O saldo do Ceará, se não me engano, do Santos é -8, né? -8. Tá -4 aqui. Os demais estão corretos, tá? O do Vitória é quanto? Tá -18. -18, né? Pronto. Fizemos um ajuste aqui
Precisava só ter corrigido o saldo. O resto está correto. Então, vindo para essa tela agora, Cássio, a gente apresenta aqui a classificação do 15º ao 18º. Tá? O 15º Santos, 44 pontos. 14º Santos, 44 pontos. 15º Ceará, 43 pontos. 16º Fortaleza, 43 pontos. E aí na zona de rebaixamento, Vitória 42, Inter 41. A gente tem aqui o número de vitórias, tá? Santos, Ceará e Vitória com 11. Vitória e Inter com 10. O que é que significa isso? Basicamente, se houver um empate, tirando o empate aqui em 43 pontos entre Vitória e Fortaleza, se houver qualquer outro empate aqui em cima, eles vão estar empatados em vitórias. E aí tudo vai para o saldo. Tá? E no saldo a gente tem um Ceará com um trunfo na manga poderoso, que é -4, Santos -8. E aqui, de forma mais aproximada, o Fortaleza com -13, o Inter com -15 e o Vitória com -18. Importantíssimo, Cássio. Esse -15 aí, há 2 rodadas era -8. Não, que... A impressão que eu tenho é assim que quando os caras estão perdendo o jogo, esses últimos jogos do Internacional, clube em má fase tem isso. Mas é como se, tá ligado, assim, largou. É. E acaba, e isso é irracional. Porque você precisa, não, meu irmão, veja, o jogo do São Paulo hoje tava 3-0. Um gol, perdeu o jogo, mas em vez de ser 3, fosse 3-1, faria uma diferença gigantesca. Gigantesca na última rodada. E assim, não é possível que... Claro, pode ter tentado, eu tô dizendo que o Internacional não tentou não, pode ter tentado, mas assim, a impressão é que o time vem largando os jogos quando o placar diz, ó, 2-0 acabou. Aí... Então, Cássio, vamos explicar isso agora, tá? Vamos explicar isso agora. Deixa eu primeiro trazer a atualização da UFMG sobre o risco de rebaixamento, tá? Inter, 81,8. Vitória, 66,7. Fortaleza, que já foi 95, cai para 38,5. Ceará, 10 e Santos, 2,8. Importante a gente trazer aqui uma informação, Cássio. Quando dá 10 da noite, os matemáticos da UFMG batem o crachá e largam e não abrem para ninguém. Nem na rodada que define o campeonato, a rodada que definiu o campeão, às 10 da noite, eles atualizam todos os jogos que começaram às 8 e vão para casa. E se for home office, desliga o computador. Não fazem assim o menor sacrifício para atualizar. Eu estou dizendo isso porque esses 10% do Ceará foram calculados sem a derrota para o Flamengo, tá? Então, bora dar uma moralzinha pro velho professor Tristão Garcia. Esse dorme tarde. Guerreiro do Infobola, dorme tarde. matemático da velha guarda, atualizado, certo? Obviamente a gente botou o FMG na tela porque a gente vai acompanhando por uma questão de padronização sempre é o FMG, mas ela não... eu prefiro os cálculos dela também. Mas, começando, Esporte Juventude, 100%. Internacional, tá quanto aí? 81,8. Ah, porque tá... desculpa, que eu vi... 78%. No caso dele, o único jogo que tá faltando é justamente o da... Botafogo e Cruzeiro. Isso. Aqui o Ceará já tá com 37 partidas. Internacional, 78%. Ele enxerga o Fortaleza com a chance maior do que a do Vitória ainda, tá? Apesar da classificação. Porque é o jogo fora de casa, né? Fortaleza, e tem várias nuances. Porque justamente e ainda que a matemática seja uma ciência exata, mas o chance de gol pesa muito mais. O chance de gol, vou até abrir aqui para ver se colocaram também. Mas primeiro deixa eu terminar aqui do Infobola, Fred. 52% para o Fortaleza, 50% para o Vitória, basicamente joga a moeda aí, ó. Cara, o coroa caiu, permaneceu. 18% para o Ceará, viu? Era nada, né, basicamente. Nada. Já chegou a ser 0 ponto pouco. E aí, e terminando, que eu acho também, 2% para o Santos. Deixa eu ver aqui se
chance de gol atualizou, acho difícil, tá nada. Isso aí. Tá com 36 no meter ainda, pô. Nem Mirassol e Vasco ainda, pô. A turma não atualizou nem a terça-feira ainda. Então, Cássio, apresentado os dados da UFMG, Cássio também trouxe aí o de Tristão Garcia, vamos começar pelo Inter, tá? Que é o time que a gente tava. Por que a gente tá destacando tanto a questão dos gols? Tá? Por que a gente está destacando tanto a questão dos gols? Vamos ao Inter, Cássio. Primeiro ponto, se empatar não adianta, porque ultrapassa só o Vitória, não ultrapassa o Fortaleza. Se o Inter empata com o Red Bull Bragantino em casa, está rebaixado. Então aqui a gente vai precisar contar com a vitória do Inter, né? A gente vai analisar pela ótica de cada time, tá? O Inter vence o jogo, Cássio. O Inter vai a 44 pontos, ultrapassa Vitória, ultrapassa Fortaleza, ultrapassa Ceará, mas não ultrapassa o Santos, porque não vai tirar 7 gols de saldo, tá? Então, a gente coloca o Inter... Isso, inclusive, dá pra dizer, o Internacional não terá calendário internacional em 2026. A gente coloca o Inter aqui na 15ª posição, tá? E o ponto de corte, só pra colocar, por isso que eu tô dizendo, é o 14º lugar. Para ele não ser rebaixado, ele vai depender que de 3 jogos, ele vai depender de 2 resultados. O Ceará não pode empatar com o Palmeiras. Se o Ceará empatar com o Palmeiras, o Ceará já ultrapassa o Inter, tá? Porque empata em número de pontos e vai ganhar no saldo de gols. E aí você... Vamos supor que ele perdeu os 2 jogos. Do Vasco e do São Paulo, como perdeu. Sim. 7. Mas vamos supor que fizesse 5. Sim. Teria 10. Ainda seria difícil Ainda pra seria caramba. difícil. O Ceará é muito forte no Não, desempate. é porque ia ter que golear o Bragantino. Não é aqui o foco do gol, tá? Então, se o Ceará empatar, o Ceará ultrapassa. Já matou, se o Ceará empatar, já matou o Internacional. Ou seja, nesse jogo aqui, só a vitória do Palmeiras interessa ao Inter, ganhando no Red Bull Bragantino. Vamos lá. Já foi ultrapassado por Ceará e por Santos. Só pode ser ultrapassado por mais um, tá? O Vitória enfrenta o São Paulo em casa. Só a vitória interessa. Porque se empatar, não ultrapassa o Inter em pontos. Se vencer, ultrapassa o Inter e aí não tem nada que o Inter possa fazer. E pelo lado do São Paulo, que tem que dar todos os contextos dos jogos, o empate já confirma o objetivo do São Paulo, isso, que é, dessa última rodada, que é ficar em oitavo lugar. Posição. E em relação ao Fortaleza, e é aqui que a gente reforça a questão dos gols. Inter 44. Se o Fortaleza vence o Botafogo, acabou pro Inter. Tá? Não tem o que fazer. Se o Fortaleza empata com o Botafogo, o Fortaleza vai a 44. Se o Inter tiver vencido o Red Bull Bragantino por 1 gol de diferença, o Inter vai ficar com menos 14. O Fortaleza com menos 13. Ou seja, nesse momento o Inter é obrigado a vencer por 2 gols de diferença. Para ficar menos 13 é menos 13. Quanto é que seria o gols pro, Cássio? Tá 41 a 41. Mas aí o Inter teria que fazer 2 gols, tá? Pelo menos, para ter a chance. E aí o empate só viraria um problema se fosse 3-2 pro Botafogo. Não, teria que ser empate lá, porque senão passa. Teria que ser um 2-2. Me viajei. 2-2. 2-2, que aí teria que ir pra se empatasse em gols pro. Caramba, Fred, acho que vai pra vai pra cartão. Acho que vai pra cartão. Isso. Veja, confronto direto não é utilizado. Se o Internacional vencer por 2 gols de diferença, só vira um problema se for 2-2. A partir de 2-2. A partir de 2-2 no Rio de Janeiro, tá? Porque para ele vencer por 2 gols de diferença, ele precisa fazer pelo menos 2 gols. Então, vamos considerar aqui que ele agora, para poder ter um empate no jogo do Engenhão, ele precisa vencer por 2 gols de diferença. Se ele vencer por apenas 1 gol de diferença, ele não tem um empate aqui. Ele tem um empate aqui. Desculpa, ele tem um empate contra o Vitória, não tem um empate contra o Ceará, e para ter um empate aqui, ele precisa de 2 gols de diferença. Veja o tamanho do buraco, tá? Eu acho que é maior do que o de 2016. Tem nenhuma penúltima rodada não, de 2016? Posso colocar, tá? Eu tô com a impressão que o Inter está num buraco maior do que naquele campeonato. Vou trazer aqui a classificação, tá? 2016, 37ª rodada.
O Inter, Cássio, em 2016, tinha 42 pontos, tá? Qual a colocação? 17º. Ou seja, precisava passar um. O 16º era o Sport, com 44. E o 15º era o Vitória, Que também com ganhou. 45, tá? Ele não conseguiria, no saldo de gols aqui, veja, ele precisaria vencer e torcer para o Sport empatar, tá? Aí ele conseguiria passar o Sport no saldo, tá? No saldo. Se o Vitória perdesse, ele dificilmente passaria o Vitória no saldo, mas... Vencesse, no caso, né? Não. Se o Vitória perdesse... Ah, tá. Mas o Vitória vence o Curitiba fora de casa, tá? Na última rodada... Não, desculpa, essa é a 37ª. Mas na 38ª rodada... Deixa eu ver o que é que acontece. Na 38ª rodada... O Vitória perde em casa do Palmeiras. O Sport vence o Figueirense, tá? Mas o Inter não vence o Fluminense. O Inter apenas empata com o Fluminense. Aqui, pelo menos, ele tem 3 alvos, mas é um pouco parecido o cenário. Tá, Mas ele precisava de um. Ele só precisava de um porque ele era o 17º. 17º. Mas também só tinha 2 opções. Mas é melhor o cenário. Era um pouco melhor. Mas assim, o Sport jogando em casa, Veja, se tinha duas contra o opções. Figueirense... Um é de 2, ou seja, ele precisava de 50% de aproveitamento para dar certo. Nesse caso, ele precisa de Mas, 60%. Cássio, Veja, esse ano tá nesse melhor. caso, ele precisa de 66%. Mas esse ano tá melhor. Por um detalhe, Cássio. O Sport jogava em casa contra um time que estava rebaixado nível Sport. Tinha 30 pontos, 30 e poucos pontos. Então, assim, era muito difícil que o Sport não vencesse o Figueirense na ilha. Não foi fácil, não. Sim, foi 2-0 o jogo. E o Vitória precisaria só empatar em casa com o Palmeiras, que já era campeão, já era campeão há muitas rodadas. O Vitória perde o jogo. Tá? Eu acho que o cenário aqui é melhor, porque ele tem, primeiro, adversários motivados, aqui no caso de Botafogo e São Paulo, e tem o Fortaleza jogando fora de casa. Tá? É um cenário equilibrado, mas eu ainda acho que é um pouco melhor esse ano, apesar de na frieza da matemática não ser, na prática do futebol tá? Então, Cássio, analisamos todo o cenário pela ótica do Inter, tá? Vamos para a ótica do Vitória. Empatou com o São Paulo em casa, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? Se empatar com o São Paulo, só chega a 43 pontos e aí já não passa nem o Fortaleza, nem o Ceará por conta do número de vitórias. Ou seja, qualquer conta para o Vitória precisa do resultado sobre o São Paulo. Vamos lá, o Vitória faz 1-0 no São Paulo. Acabou o Inter, tá? Pode esquecer o Inter. O foco aqui vai ser os times de cima. Ele vai a 45 pontos, vira 14º, tá? Ultrapassa o Santos, inclusive. Se o Santos empatar com o Cruzeiro em casa, o Santos já passa de novo o Vitória. Então, esquece aqui o Santos com um empate. Obrigaria o Ceará a vencer o Palmeiras na última rodada. Tá? O empate, o Vitória ficaria acima. Obrigaria o Fortaleza a vencer o Botafogo fora de casa na última rodada. Tá? Ele só seria rebaixado se as duas coisas acontecessem. Ou seja, Cássio, se o Vitória ganha o jogo, ele tem 3 jogos, tá? Ele tem 3 jogos. Um eu vou até descartar, é muito pouco provável que o Santos perca do Cruzeiro. Mas ele ainda teria 3 jogos e basta que um desses 3 jogos não seja aqui, no caso, vitória do Ceará, vitória do Fortaleza ou empate do Santos. Eu acho que é um cenário bom pro Vitória, Cássio. Assim, não dá para cravar aqui, porque tudo pode acontecer, obviamente, mas eu fico com a sensação de que se o Vitória ganha o jogo, o Vitória está na Série A do ano que vem, tá? Eu teria medo pelo Fortaleza, pelo que o Fortaleza está jogando? Teria. Repito, a última derrota do Fortaleza foi pro Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro vivo no campeonato e o Fortaleza não mereceu perder. Mas eu acho que daí a vencer o Botafogo é um capítulo a mais do que empatar com o Botafogo, tá? Eu acho que a maior chance do Fortaleza... se o Vitória vencer, ele só não ficar se os 2 cearenses ganharem, assim, Eu acho que o passo é muito, muito forte do Vitória, tá?
passo bem A importante. bronca é que poderia pegar um adversário completamente desmobilizado, mas tendo um objetivo final. Tipo, o empate, o São Paulo precisa do empate. Sim, sim. E o empate rebaixa o E Vitória. o empate rebaixa o Vitória. Mas tu concorda comigo, Cássio, que se o Vitória vence o Não, jogo... então, se ele vencer o jogo, assim, o cenário com os dois clubes cearenses vencendo nessa última rodada, assim, não é o mais factível, né? Assim, na verdade, é assim, mesmo com a bola que o Fortaleza tá jogando, a exceção feita ao jogo do Corinthians, embora tenha vencido a partida, o Botafogo, a gente deixou o raio-x da Libertadores para amanhã, e isso porque tem esse Cruzeiro e Botafogo que influencia um pouquinho aqui. Eu preciso assim, ter uma certeza de como será o Botafogo. Eu vou explicar, Cássio. Eu vou explicar agora quando a gente chega no Fortaleza, para unificar, porque é muito mais Não, importante não, explicar o não. Botafogo pela ótica do Fortaleza. Mas é porque isso faz. Mas isso tá. Tão entrelaçado, é por isso. Isso, por isso que eu vou chegar então no Fortaleza e a gente traz essa questão do Botafogo que até acabou de chegar o Superchat. Tá? O Fortaleza está fora da zona de rebaixamento. Ou seja, ganhou, Resolve. resolve. Tá? Então aqui não tem nem o que discutir. Se você está fora da zona de rebaixamento, só vamos fazer cálculo para o Fortaleza empatando e perdendo. Não vamos fazer cálculo com o Fortaleza ganhando, porque ninguém precisa disso. Se empatar, ele ultrapassa o Ceará. Mas está desprotegido de um empate entre Ceará e Palmeiras. Tá? Se ele chega aos 44 pontos, o Ceará chega aos 44 pontos, o saldo continua prevalecendo. Ele indo a 44 pontos, ele só perde a vaga se o Vitória vencer o São Paulo ou o Inter vencer o Red Bull Bragantino por 2 gols de diferença. Tá? Se o Fortaleza empata, o saldo fica menos 13, ele vai a 44. Se o Ceará empata contra o Palmeiras, o Ceará ultrapassa ele. Se o Vitória vence, o Vitória ultrapassa ele. Se o Inter vence por 1 gol de diferença, o Inter faz menos 14 e não ultrapassa. Se o Inter vence por 2 gols, faz menos 13. Menos 13 com menos 13 empata, vai em gols marcados. O Inter, que está empatado com o Fortaleza nesse momento, teria pelo menos 2 gols. Só não ultrapassa se o empate aqui em questão for de 2-2 para cima. Chegou um superchat de Barreto, tá? Pode trazer para a tela, Márcio. Ele diz algo que é uma meia-verdade, tá, Barreto? Eu vou te explicar por quê. Ele falou o seguinte: se o Botafogo perder para o Cruzeiro, ele chega na última rodada sem chance de Libertadores direto. Por que uma meia-verdade, Barreto? Ele chega na última rodada sem chance de ser quinto colocado. Sim. E hoje, a vaga na Libertadores para a fase de grupos vai até a 5ª posição. Porém, ele continua brigando pela 6ª posição. E digo mais, se ele vencer, ele será sexto. Se vencer, será Se ele sexto. perder o Cruzeiro e vencer, será sexto. Aconteça o que acontecer. Com Bahia, Porque o jogo é Bahia e Fluminense, tá? Então, Se for vitória do Fluminense, ele passa o Bahia. Se for Isso. empate, ele passa o Bahia. Se der Bahia, ele passa o Fluminense. exatamente, esse é o desenho, tá? Desse jeito, tá? Nesse cenário, sendo o sexto colocado, o Botafogo ficaria na espera de ou Cruzeiro ou Fluminense conquistar a Copa do Brasil. Lembrando que Cruzeiro está de um lado da Cuja chave. final vai ser dia 21 de dezembro. O Cruzeiro está de um lado da chave, faz a semifinal contra o Corinthians, e o Fluminense está do outro lado da chave e faz a semifinal contra o Vasco. O Cruzeiro é o favorito de um lado e o Fluminense é o favorito do outro. Significa que vai classificar? Óbvio que não. Mas é claro que o Botafogo vai lutar pela 6ª posição. Primeiro, ao contrário do que a gente viu em outros anos, os treinadores, os jogadores, todo mundo está falando muito sobre conseguir a vaga para a fase de grupos. Por quê? Porque, primeiro, a pré-Libertadores é Tá matando muito pro time brasileiro. Primeiro, é uma loteria. Você pode pegar times mais frágeis, como o Bahia pegou nessa temporada 2025. Tá? Acho que foi Danúbio e foi River ou foi Danúbio? Me fugiu do Ceará. E o time de Chumaceiro The Strongest. e o The Strongest da Bolívia. Tá? Foi uma
uma pré-Libertadores. Boston River, Boston, eu falei River, né? Boston River do Ceará e o The Strongest. Não, do Uruguai, pô. Boston River do Uruguai e o The Strongest da Bolívia, tá? Mas o Boca Juniors disputou essa mesma pré-Libertadores. A gente viu aquele Barcelona de Guayaquil que eliminou o Corinthians nessa pré-Libertadores. Então, assim, tem um grau de dificuldade considerável, um choque de datas que não está nem previsto no calendário do futebol brasileiro, um inferno de datas já com Série A rolando, porque a Série A começa 28 de janeiro, ou seja, Botafogo, Fluminense e Bahia estão fazendo o que podem para tentar evitar a pré-Libertadores. Então, há um objetivo. Se esse jogo fosse no Castelão, aí, meu amigo, eu acho que era muito pró-Fortaleza. Mas dentro do Engenhão, na última rodada, eu acho que é difícil, tá? Eu acho que é difícil. Então, esse é o desenho, Cássio, do Fortaleza, tá? Esse é o desenho do Fortaleza. E agora a gente vai pro desenho do Ceará. E aí tem um superchat. O Ceará passa pelo que ele vai fazer mesmo. E aí tem um superchat, mas que chegou um pouco antes. Deixa eu localizar aqui, tá? O superchat de Felipe Vieira, que ele faz o seguinte: vocês fizeram uma análise se o Fortaleza der o X, que seria o maior capítulo. E se for o contrário? Felipe, se for o contrário, é a história desse campeonato. É o rebaixamento do Fortaleza. Não é um capítulo histórico da rivalidade. Se até fosse o clássico agora, aí poderia ser o maior clássico, o maior peso, seria o maior clássico da história. Se fosse agora, seria o maior clássico da história. Mas, se acontecer do Ceará ficar na Série A e o Fortaleza ser rebaixado, o torcedor do Ceará vai tirar sua onda, e aí vai cair primeiro assim, ó. Assim, vai cair essa barreira do Fortaleza não ser rebaixado, mas não tem a vergonha do Fortaleza, é uma vergonha institucional do Fortaleza. Não é uma vergonha relacionada à rivalidade com o Ceará. Seria um rebaixamento jogando Libertadores. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Com quase 400 milhões de orçamento. Não, e os dois desfechos aqui é uma vergonha institucional. Fortaleza leva com ele. E mais do que uma vergonha, Fortaleza vai precisar de uma reengenharia financeira, assim, que não sei nem se está preparado para encarar, por tudo que o Fortaleza viveu nos últimos anos. Então tem uma questão muito diferente. Voltando aqui para a matemática, Cássio. Se o Ceará vencer, obviamente, escapa, mas vamos para o empate com o Palmeiras, tá, Cássio? Vamos para esse empate com o Palmeiras, que é um resultado bem factível, tá? Bem factível. Se ele empatar com o Palmeiras, ele está protegido do empate entre Fortaleza e Botafogo e está protegido da vitória do Inter sobre o Red Bull Bragantino. Então, se ele empata com o Palmeiras, ele só vai ser rebaixado se Fortaleza e Vitória vencerem seus jogos. Tá? É o único desenho que rebaixa o Ceará se ele empatar com o Palmeiras. Tá? Se ele perder do Palmeiras, aí ele fica vulnerável a um empate do Fortaleza, mas continuaria precisando de uma vitória do Vitória e aí também entra o Internacional na conta. Então ele teria... Se ele perde o jogo, ele fica vulnerável ao empate do Fortaleza e a vitórias do Vitória e do Inter. Ou seja, ele pode ser ultrapassado por 1. Então ele só teria aí uma margem muito pequena. Tá? Mas enfim, se 2 resultados acontecerem, ele está rebaixado. Tá? 2 dos 3. Tem um outro desenho que a gente não fez, Cássio, sobre o Fortaleza, que é importante. E se o Fortaleza perder do Botafogo? Ele está protegido pelo empate. Então, assim, mesmo que ele perca do Botafogo... Se ele perder, ele torce... Na verdade, o torcedor do Fortaleza larga assim. Se Vitória e Inter não ganharem, o Fortaleza está na primeira divisão. Está na primeira divisão. Então, assim, o torcedor do Fortaleza tem que assistir mais o jogo do Vitória. A questão é que se um ganhar, obriga o Fortaleza a ganhar. Isso é muito louco, veja. Se ele perder... Desde que o Inter ganhe por 2 gols de diferença. Se não, o empate serve. Sim. Não, mas a gente tá falando se perder, Fred. Não, se perder, sim.
Não, porque Não, porque você falou assim, se um ganhar, obriga o Fortaleza a vencer. Não. não, mas a conta era do Fortaleza perdendo. Você Sim, que. mas é porque depois você falou, se um ganhar, obriga o Fortaleza a vencer. Não. Com o Inter, ele poderia ter um empate desde que o Sim, Inter só ok, o vença por um empate. gol de diferença. Mas no cenário do Fortaleza perdendo, o. E obviamente nenhum dos dois vencendo, ele escapa. Pô, a gente tava falando, eu acabei me confundindo. Porque. Diga aí. Não, porque a gente tava debatendo com o Eu cenário tava do Fortaleza. debatendo o Fortaleza perder. Pronto, eu comentei em cima disso. Aí não, aí depois depois de eu ter mostrado os dois cenários, você falou. Pra resumir, se um deles ganhar, o Fortaleza precisaria ganhar. Eu corrigi. Se um deles Tá, ok. ganhar, o Fortaleza, ele até pode empatar desde que a vitória do Inter não seja por um gol de diferença, tá? Os números na mesa são esses, tá? Os números na mesa são esses. E aí, Cássio, vamos fazer algumas perguntas agora subjetivas. Passou a parte objetiva. Passou a parte objetiva. Subjetivo. Qual a missão mais difícil só dentro do próprio jogo? Tá? Qual é o jogo mais difícil de vencer desses 5 que estão na tela? Para mim é Fortaleza contra o Botafogo. Sim, é o do Fortaleza. O jogo mais difícil. O único fora de casa. É. Tá? Já começa daí. E dos mandantes, o do Ceará. Mesmo com o Palmeiras já vice-campeão, mesmo com tudo que a gente já falou lá. Na rodada passada, quando faltavam 2 jogos, eu cheguei a O comentar time isso levou no uma programa. porrada dessa Libertadores, foi, né? Foi lá e meteu 3-0 no Atlético Mineiro. Com um homem a menos desde o primeiro tempo. Eu cheguei a falar algo em um dos programas passados. A esperança do Ceará, assim, de não se ver em colapso, era antes da derrota para o Flamengo. Tá? A esperança do Ceará de não se ver em colapso, ela se baseia unicamente na teoria de que o Palmeiras não vai querer o jogo. Porque se a gente partir para a teoria de que o Palmeiras vai querer o jogo, Tá. o Ceará é o maior favorito ao rebaixamento. Se partir para a teoria de que o Palmeiras vai querer o jogo. Tá? Ele vai depender muito aqui. Mas veja, ele não é porque ele não é o 16º. Não é o 10º. Porque tipo, ele perdeu o jogo. O Fortaleza pode perder o jogo Pode também. perder o jogo. Tá? Isso veja, mas é. Aí o Fortaleza, veja, no fim das contas, pro Ceará cair, o Fortaleza, se ele perder, Se ele perder. se ele perder, o Fortaleza perdeu o jogo, não é um absurdo. Não é. O Vitória empatar não é e absurdo. o Vitória não vencerem também Sim, não é um absurdo. Um deles, né? Porque aí ele poderia. Ele precisaria que 2 acontecessem, né? Então um só acontecer não atinge ele. Tá? Não é um absurdo, não. Assim, Não é não. Qual é o mais fácil, Cássio? o Santos tá ali fazendo figuração, ele largou, né? Porque o Santos a gente vai considerar o mais fácil, né? O Cruzeiro deve ir com o time reserva e o Santos está jogando um pouco melhor. Ele tá. É bom avaliar o Cruzeiro, o Santos, desculpa, pra não ser o CSA da Série C, né? Que a gente falou de repente, pá, o CSA quando caiu, a turma, como assim, pô? Esse time tava brigando pra passar de fase e foi rebaixado. É porque o cenário do Cruzeiro, a rodada é domingo e na quarta-feira já tem Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Sim. Veja, o Cruzeiro vai pegar o Botafogo, a chance vai ser no máximo 4º lugar, tende a ser 3º, mas pode ser no máximo 4º lugar. Não pode ser mais vice-campeão. Assim, esse jogo na Vila Belmiro não representa absolutamente nada. Nada. Caio Jorge querendo artilharia, mas mesmo numa dessa. Não, vai nem jogar. Tá? Não vai ser nem escalado. Então, ou seja, já fizemos a ressalva do Santos. Excluindo o Santos, a situação. Caramba, eu fico olhando assim, tem hora que eu acho que é o Vitória. É foda, né? Mas achando Vitória pelo Vitória do Barradão, ganhando o jogo, isso. assim, porque eu acho que se vencer o jogo, eu acho que, como a gente falou, algum resultado vem ali. Veja. Eu tô vendo muito aí, sabe, um duplo 44 dos cearenses, tá? Um 45 do Vitória. E aí sobrou pro Fortaleza. seria Inter e Fortaleza. Não sei se o Inter vai vencer por 2 gols o Red Bull, não sei se vence. Eu acho que passa muito por aí. Mas aí já se acontecer, não, já. Mas se acontecer, ele só terminaria em 17º. É verdade. Tá. Cássio, eu vejo o Vitória. É porque basta falhar um jogo, né? Você vem bem no Barradão, falha um jogo.
Eu acho a situação do Vitória um pouco melhor que a do Fortaleza. Eu preferia estar na pele do Vitória. Pronto, para responder dessa forma. Vou me colocar aqui. Vamos só pontuar uma. Levou um 4-0, tá? Levou um 4x0, Não, mas não. quando levou um 8, foi mesmo que nada. Ganhou do Atlético. Foi mesmo que nada. Barradão lotado e venceu. Então, assim, tomar uma porrada. Não. Do campo pra fora, eu acho que não vai mudar nada. Eu acho que o 8-0 do Flamengo ensinou isso. Isso. Mas a vitória sobre o Atlético Mineiro, a gente sempre pondera. Pra quem assistiu aquele jogo. A última bola foi do Atlético, o cara perdeu um gol Isso. assim. Mas aí do Fortaleza hoje também foi. Do Corinthians. Mas ali o goleiro do Fortaleza defendeu. Sim. A Vitória Atlético, o cara do Atlético simplesmente perdeu o gol. Mas logo depois da defesa do goleiro, o escanteio seguinte, o cara cabeceou sozinho da pequena área pra fora. Teve esse lance também. Tá? Então, Cássio, veja só. Se eu fosse escolher, mas aí eu penso muito na lógica do meu time, porque aqui pro Fortaleza a gente tem que pensar no que o Palermo tá fazendo. O que o Palermo tá fazendo venceu o Bahia fora. Tá? Sem Barreiro, sem Herrera. Essa de Barreiro, Cássio, tá tendo uma certa polêmica, viu? Não teria o terceiro amarelo, não. É melhor a gente não cravar. Eu vi que alguns. Quem acompanhou pelo Flashcore viu, todos eles são o mesmo mecanismo, né? Pelo Flashcore. O amarelo pra ele. O amarelo foi dado. Não, o amarelo teve pra ele. Os aplicativos deram um terceiro amarelo. Mas não está confirmado. Então eu não vi notícia. Pode estar e pode não estar. Eu vou deixar essa dúvida em aberto. Tá? Adelson Vanderlei, lembra? Lembro. Então, Cássio. Era um gerente de futebol. Antes dos aplicativos, ele era tudo no papel ali para. O que eu quero dizer é o seguinte: o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino fora e venceu o Bahia fora. Nessa sequência. Tá? Bateu o Bahia na Fonte Nova é uma das tarefas mais difíceis do campeonato, estatisticamente falando. Tá? Bateu o Botafogo no Engenhão também. Mas o time acaba de vir né, de uma grande vitória sobre o Bahia. Mas aí a gente também está dentro da lógica de que o Botafogo sabe dessa necessidade do Fortaleza. Tem um treinador que vai estar testado para isso aí. Não é o Fortaleza jogando com a condição de que pode ganhar o jogo. É o Botafogo tendo a consciência de que o Fortaleza vai precisar se expor em algum momento da partida. Não é mais franco atirador, né? Agora é desespero pela permanência. Ainda que durante pelo menos o primeiro tempo não vai ser desespero, claro. Se eu tivesse que escolher para o meu time estar em um cenário aqui, eu escolheria Vitória. Eu vou desconsiderar o Santos, tá? Não, eu escolheria o Ceará, pô. Eu escolheria Vitória ou Ceará. Eu escolheria o Ceará. Escolheria o papel do Ceará, né? Como é? Eu gosto da linha de que você não tá, como você mesmo falou, que você não tá, o cara do Vitória vai estar ali, ó, que você tá olhando pro lado. Assim, isso eu acho que atrapalha demais. Mas lembra aquele debate, eu, tu e Cauê, que vocês falaram? É melhor o Inter ganhar do Santos. Eu disse, não era melhor. Tava morto sem aquele empate. Tava 40 aqui agora, sem esse pontinho. Veja, mas na verdade esse cenário nem chegou a acontecer. O Internacional tava vencendo o jogo e cedeu e empate. Engoliu o Santos. Engoliu no primeiro tempo aí, cedeu empate. Então, na verdade era pro Inter estar com 43 aí. Mas eu tô dizendo aqui naquele debate, desde ali eu disse, na frieza é melhor ficar na zona de rebaixamento e puxar o Inter, tá? Porque muita cara de time rebaixado, tá? Então é isso. O que a gente poderia falar do que fica para a próxima rodada, a gente já falou.